Fala, galera! Tô de volta aqui no canal com mais um conteúdo que vai fazer a alegria de todo amante do futebol inglês e de qualquer pessoa que aprecia quando um time menor surpreende um gigante de forma absolutamente dominante e convincente. Hoje a gente vai reviver uma das partidas mais surpreendentes e mais empolgantes da temporada na Premier League. Uma daquelas noites que ficam na memória do futebol inglês por muito tempo. Tô falando da vitória histórica do Aston Villa por 4-2 sobre o Liverpool, numa disputa direta e importantíssima por vaga na Champions League da próxima temporada. Galera, esse jogo foi simplesmente incrível do início ao fim. O Aston Villa dominou o Liverpool de uma forma que poucos esperavam, com um futebol organizado, intenso, criativo e eficiente, que mostrou por que o time de Birmingham é um dos projetos mais interessantes do futebol europeu nos últimos anos. Rodgers foi o grande protagonista da noite, marcando o primeiro gol com aquela finalização de curva que é simplesmente de tirar o chapéu, participando do segundo gol e sendo o cérebro criativo de todas as jogadas perigosas do Villa. Ollie Watkins foi o artilheiro da noite com 2 gols. John McGinn fechou a conta com um golaço do capitão que pode ter selado a vaga na Champions League. E o Liverpool, mesmo com Van Dijk marcando 2 vezes, não teve resposta suficiente para segurar o Villa nessa noite. E o contexto dessa partida é fundamental, minha gente. Era uma disputa direta por vaga na Champions League, com os 2 times brigando pelos mesmos objetivos na tabela da Premier League. Era aquele tipo de confronto onde perder significa dar uma vantagem enorme para o adversário, numa briga que pode ser decidida por poucos pontos no final. E o Aston Villa foi lá e venceu de 4-2, mandando uma mensagem muito clara para o Liverpool e para todo o resto da Premier League sobre suas ambições. Então já sabe, galera, se você é fã do Aston Villa, vai reviver cada momento glorioso dessa vitória histórica. Se você torce para o Liverpool, segura o coração que vai doer. E se você não torce para nenhum dos dois, aprecia o espetáculo porque esse jogo foi simplesmente extraordinário. Bora lá! Antes de entrar nos lances do jogo, a gente precisa entender o peso e o significado dessa partida para ambos os times numa temporada onde a briga pela Champions League estava sendo disputada com uma intensidade raramente vista na Premier League. O Aston Villa, nos últimos anos, virou um dos projetos mais ambiciosos do futebol inglês. Com uma diretoria bem estruturada, um técnico de alto nível e jogadores de qualidade internacional em todas as posições, o Villa foi gradualmente se tornando um time capaz de competir de igual para igual com os gigantes históricos da Premier League. E estar brigando por vaga na Champions League era a prova mais concreta de que o projeto estava funcionando de forma extraordinária. O Liverpool, por sua vez, é um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial, com uma história rica de títulos europeus e com uma torcida que tem Anfield como um dos templos mais sagrados do futebol global. Mas nessa temporada, o time dos Reds estava tendo que brigar pela Champions League de uma forma que não era usual, disputando ponto a ponto com times como o Villa numa corrida que estava cada vez mais acirrada. Quando você tem 2 times brigando pela Champions League se enfrentando diretamente, o peso de cada lance aumenta exponencialmente. Não é só sobre os 3 pontos daquela partida específica, é sobre a mensagem que o resultado manda, sobre o impacto psicológico de vencer ou perder, sobre a diferença de pontos que pode se tornar decisiva nas últimas rodadas. Era o cenário perfeito para uma noite histórica. E o Aston Villa entregou exatamente isso. Quando o árbitro Chris Kavanagh apitou o início da partida, o Aston Villa mostrou desde os primeiros minutos que tinha um plano claro e estava determinado a executá-lo com perfeição. Era aquele tipo de equipe que entra em campo sabendo exatamente o que vai fazer, onde cada jogador conhece sua função e onde a execução tática é tão boa quanto a qualidade individual. John McGinn apareceu numa das primeiras jogadas importantes do Villa, rolando a bola de volta pela linha para o Luka, com aquela inteligência de jogador que entende exatamente como o time quer jogar. McGinn é o capitão do Aston Villa, o coração do time, o jogador que, quando está bem, dá um nível diferente para tudo que o time faz. E então Rodgers recebeu a bola com algum espaço, aquele espaço que os times bem treinados criam através de movimentações coordenadas e de dribles que forçam o adversário a sair de posição.
Rodgers fez uma corrida de distração, saindo e voltando, enganando a marcação do Liverpool, e quando a bola chegou nos seus pés, ele estava na posição perfeita para fazer o que os jogadores com técnica de primeiro nível fazem: encurvar a bola no ângulo. O chute saiu do pé de Rodgers com aquela curvatura perfeita que é simplesmente impossível de defender quando bem executada. A bola foi no canto da rede do Liverpool, enganando o goleiro completamente, e o Villa abriu o placar numa jogada que o narrador descreveu como saída diretamente do livro de treinamento de Heath. Era um gol de manual, planejado, ensaiado e executado com perfeição absoluta. Gol do Aston Villa. Rodgers abriu o placar com uma finalização de curva absolutamente belíssima. O plano foi perfeitamente executado, com o McGinn envolvido, Rodgers fazendo a corrida de distração e a bola indo para o canto da rede do Liverpool com aquela elegância técnica que é rara de ver mesmo no futebol de mais alto nível. Era a confirmação de que o Villa não estava lá só para competir, estava lá para vencer. E o Liverpool precisava reagir rapidamente para não deixar o jogo escapar logo no início. O Liverpool foi para cima em busca do empate e o time dos Reds mostrou que tem qualidade suficiente para criar situações de perigo em qualquer circunstância. A bola chegou numa cobrança de bola parada com aquela qualidade característica do Liverpool, que é um dos times mais perigosos do futebol inglês nas situações de bola aérea. E quem apareceu para empatar? Van Dijk. O zagueiro holandês, um dos melhores defensores do mundo, surgiu na área como um atacante consumado, cabeceando de volta para o gol numa trajetória que o goleiro do Villa não teve como defender. A bandeira ficou abaixada, o árbitro validou o gol após checar a posição e o Liverpool empatou. Mas os jogadores do Liverpool não comemoravam com grande entusiasmo, olhando para o árbitro Chris Kavanagh com aquela desconfiança de quem não tem certeza se o gol vai ser confirmado. E foi 1-1, e a partida estava empatada. Era aquele momento onde muitos times perdem a confiança, onde o empate sofrido abala o moral e faz o time sair do seu plano de jogo. Mas o Aston Villa não era um time qualquer, e o que aconteceu a seguir mostrou exatamente por quê. E aí veio um dos momentos mais dramáticos e mais decisivos da partida. Numa jogada que mostrou toda a qualidade de Rodgers e todo o oportunismo de Ollie Watkins, o Villa voltou para frente no placar numa situação que o Liverpool jamais gostaria de criar. O Sabus escorregou. É aquele lance que acontece nos momentos mais inconvenientes possíveis, onde o jogador perde o equilíbrio num instante de distração ou de azar e a consequência é catastrófica. O escorregão deixou Rodgers completamente livre na entrada da área do pênalti, com espaço para fazer o que quiser com a bola. Rodgers foi rápido como um relâmpago, viu a situação, avaliou a posição do Watkins em fração de segundo e fez o passe certeiro para o companheiro que chegava na área com toda a velocidade e determinação que tem. Watkins não perdoou. Furou a bola com precisão e potência, mandando para o fundo da rede sem dar chances para o goleiro. 2-1 para o Aston Villa. Rodgers foi o mais rápido a reagir ao escorregão do adversário, soube exatamente onde o Watkins estava, e o centroavante não cometeu nenhum erro na finalização. Era aquele futebol de instinto, de leitura rápida da situação, de aproveitamento imediato de qualquer oportunidade que apareça. O Villa restaurou a vantagem, e o Liverpool estava em apuros. E, com 2-1 e o jogo dominado, o Villa continuou pressionando, continuou criando situações, continuou executando o plano de jogo com aquela eficiência impressionante. E o terceiro gol veio numa situação que mostrou mais uma vez a qualidade de Ollie Watkins como centroavante. Enquanto o Liverpool estava momentaneamente distraído, o Villa aproveitou para atacar com velocidade e eficiência. A bola chegou para o Watkins em posição favorável, e o atacante inglês fez o que faz de melhor. Finalizou com precisão cirúrgica, mandando para o fundo da rede pela segunda vez na partida. 3-1 para o Aston Villa. Ollie Watkins com mais um gol.
O centroavante estava tendo uma noite simplesmente extraordinária, sendo o artilheiro de uma goleada histórica contra um dos times mais tradicionais da Premier League. O narrador capturou perfeitamente aquele momento. O Liverpool estava distraído, mas a celebração do Villa era linda independente do contexto. Era o time de Birmingham, empilhando gols contra o Liverpool, numa noite que estava se tornando histórica. E então veio o momento mais especial da noite. O gol que selou não só os 3 pontos, mas potencialmente a vaga na Champions League. O gol do capitão. O gol de John McGinn. Watkins tocou para McGinn na entrada da área do Liverpool. O capitão do Villa tinha espaço, tinha a bola, e tinha todas as razões do mundo para acreditar que era o seu momento de brilhar nessa noite especial. Olhou para o gol, avaliou a situação e foi buscar a curvatura perfeita. O chute saiu do pé de McGinn com aquela potência e aquela precisão que definem os gols históricos. A bola foi no canto, enganou o goleiro completamente, e o Villa chegava ao 4º gol numa noite que já era histórica e ficava ainda mais especial. Que golaço de John McGinn! O capitão com um gol de craque para fechar uma atuação simplesmente extraordinária. 4-1 para o Aston Villa, e o narrador foi categórico. Aquele gol poderia selar não só os 3 pontos, mas também a vaga na Champions League na próxima temporada. Era a finalização perfeita de uma performance perfeita do capitão do Villa. McGinn correu para comemorar com aquela emoção de quem sabe que fez algo muito especial num momento muito importante. Os companheiros foram para cima, a torcida foi ao delírio, e o Villa estava vivendo uma das noites mais gloriosas de sua história recente. O Liverpool ainda tentou na parte final da partida com uma bola cruzada perigosa chegando na área e Van Dijk subindo mais uma vez para cabecear. O holandês marcou seu 2º gol da partida, diminuindo para 4-2 num lance que mostrou que mesmo em noites ruins, os grandes jogadores nunca param de tentar. Mas o resultado final foi 4-2 para o Aston Villa. Uma vitória histórica que mandou uma mensagem claríssima para toda a Premier League. O Aston Villa estava de verdade na briga pela Champions League, tinha qualidade técnica e tática para bater qualquer adversário, e aquela noite foi a prova mais concreta de tudo isso. Rodgers foi o grande destaque da partida, marcando o 1º gol com aquela finalização de curva espetacular e participando diretamente de vários outros lances importantes. É aquele tipo de jogador criativo que, quando está em dia, ninguém consegue marcar. A corrida de distração que criou o 1º gol foi de manual, planejada e executada com perfeição. Ollie Watkins foi o artilheiro da noite com 2 gols, confirmando mais uma vez que é um dos centroavantes mais perigosos da Premier League. A eficiência de Watkins na finalização, sua capacidade de aparecer no momento certo e sua qualidade técnica para resolver as situações criadas pelos companheiros fazem dele um dos atacantes mais completos do futebol inglês. John McGinn foi simplesmente extraordinário como capitão e como jogador. Envolvido no 1º gol, decisivo com o 4º numa finalização de categoria que pode ter selado a vaga na Champions League. McGinn é o coração do Aston Villa, o jogador que, quando está bem, eleva todo o time a um nível diferente. Van Dijk marcou 2 gols pelo Liverpool, mas não foi suficiente para evitar a derrota. O holandês mostrou que nunca para de tentar, que é um jogador de elite que aparece mesmo nas noites ruins do time, mas o Villa foi superior demais nessa partida. Minha gente, que partida foi essa? O Aston Villa venceu o Liverpool por 4-2 numa vitória histórica que pode ter mudado completamente o rumo da briga pela Champions League na Premier League. Rodgers com o golaço de curva, Watkins com 2 gols, McGinn com aquela finalização épica do capitão, e o Villa mostrando ao mundo que é um time de alto nível pronto para competir com os melhores da Europa. Se você é fã do Villa, pode celebrar com tudo porque essa vitória foi simplesmente extraordinária. Uma noite que ficará marcada na história do clube por muito tempo. E se você torce para o Liverpool, pode ter orgulho de Van Dijk, que nunca desistiu mesmo na derrota. Mas o Villa foi melhor, muito melhor, e mereceu cada um dos 4 gols. Para você que assistiu esse conteúdo até aqui no canal Varzeando, muito obrigado pela companhia. A Premier League está entregando jogos históricos assim toda rodada, e a gente vai estar aqui para narrar cada lance com a emoção que você merece.
Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Até a próxima, galera!